Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria estarmos juntos nesse dia 5 de abril. Que Deus te abençoe. Oitava de Páscoa. Feliz Páscoa para você. Vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 28, de 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Veja que aqui há uma trama para que não acreditem que Cristo ressuscitou. Mas aqueles que tramaram sabiam. Verdadeiramente ele ressuscitou. Não foi ninguém que roubou, não tinha como. Cristo ressuscitou. Gente, que lindo! As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E olha quem foi ao encontro delas. Quem foi ao encontro delas? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitado. E a palavra que Jesus disse para elas foi: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Esta palavra é palavra de ressurreição para a sua vida. Cristo ressuscitado não quer para você a tristeza. Quantas vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidos. E o que faz a gente se entristecer? Por que elas estavam tristes? Porque elas se depararam com a morte, elas se depararam com a humilhação, elas se depararam com a perseguição, elas se depararam com seus sonhos frustrados. Então eu não sei o que tem te deixado triste, mas a palavra do Cristo ressuscitado para você nesse dia é: alegrai-vos. Veja, Cristo não quer que você fique triste. Agora, pelo contrário, o diabo quer que você viva uma vida triste. A doença que o diabo mais gosta é depressão, porque é uma doença que vai deixando as pessoas tristes. As pessoas não têm vontade de sair na rua, as pessoas não têm vontade de trabalhar, as pessoas não têm ânimo. A depressão é uma doença que o diabo ama. E é claro, talvez você tenha essa enfermidade. Eu não estou falando que foi o diabo que te colocou essa doença, não. Mas eu estou querendo dizer que ele se aproveita dela. Ele se aproveita da depressão das pessoas para aproveitar e colocar tristeza no coração. Mas não só quem está depressivo. Muitas vezes vivemos a tristeza, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados. E a palavra do Cristo ressuscitado para elas foi clara: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, e outra palavra Jesus disse: não tenhais medo. Filho, as duas coisas que o diabo quer que você tenha, preste atenção nisso. As duas coisas que o diabo quer que você tenha é
tristeza e medo. O diabo vai fazer de tudo para que você tenha tristeza e medo. E quando você está triste, quando você está com medo, são brechas que o diabo apronta na sua vida. Ele vai destruindo a tua vida espiritual. Olha isso, ele vai destruindo a sua vida espiritual. A pessoa que vai entrando de tristeza em tristeza, vai entrando de tristeza em tristeza. Não. Eu não estou falando que você não vai sofrer. Eu não estou pregando aqui uma vida sem sofrimento. Você pode ter alegria mesmo em meio ao sofrimento. Veja que Paulo na prisão dizia para os seus discípulos: olha, alegrai-vos. Ou seja, Paulo preso dizia: alegrai-vos. Mesmo sofrendo, você pode ter alegria. Alegria não é não ter sofrimento. Mas o diabo vai colocando tristeza. E a tristeza vai atrapalhando a sua vida espiritual. A tristeza vai te bloqueando. E aí o diabo gosta de te colocar medo. Medo da vida, medo do futuro, medo do presente, medo disso, medo daquilo. O diabo vai colocando medo, vai ceifando tristeza. E ele vai destruindo a tua fé pelo medo e pela tristeza. E qual é o contrário que Deus te fala? Deus te fala: alegrai-vos. Deus te fala: não tenhais medo. Então que esta palavra do Cristo ressuscitado hoje invada teu coração, invada tua alma. Alegrai-vos e não tenhais medo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas é o Cristo ressuscitado que declara para você: alegrai-vos e não tenhais medo. Mas por que eu vou me alegrar sendo que nada na minha vida está bom? Por que eu não posso ter medo se tantas coisas ruins estão acontecendo comigo? Por um único motivo: você vai se alegrar e você não vai ter medo, porque Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele vai à tua frente. Se Ele está vivo, você não tem o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Este é o motivo. Por que você se alegra? Por que você não tem medo? Porque Ele está comigo. Porque Ele está vivo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.